Mestre amado Jesus, Senhor de infinita bondade e justiça, te agradecemos por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Hoje, dando seguimento à nossa reunião, rogamos a Ti, ó Senhor, que a espiritualidade amiga possa abençoar nossos lares e nossas famílias, proporcionando cada vez mais um ambiente propício ao aprendizado e ao conhecimento. Dai-nos a Tua luz, Senhor, que a Tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Né? Vai lá. Bom, meus irmãos, então vamos dar seguimento ao nosso estudo e, de certa forma, vamos tentar terminar, né? O nosso capítulo 1, tão polêmico capítulo 1, mas que não traz nada além de verdades. Sumiu a imagem. Então, quero potencial de oxidação. Vou compartilhar aqui. Mas antes de compartilhar, eu vou colocar um mudo para todo mundo e aí depois, se vocês quiserem falar, vocês desabilitem, né, o microfonezinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no slide que nós terminamos, o estudo anterior, justamente para a gente pegar o fio na meada. Então, aqui diz o seguinte: novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório, em silêncio e profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas. Sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas ou as misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Aqui, esse trecho a gente chegou ali no último estudo, mas é importante a gente revê-lo para que a gente possa contextualizar e a gente está no momento de um discurso do irmão, e nesse discurso ele vem trazer algumas informações bastante valiosas, dentre elas esse ponto. Olha, ninguém, por mais que queiram e por mais que a situação pareça estar realmente muito ruim, ninguém vai conseguir impedir a evolução do planeta e nem da sociedade. Existem muitas frentes, muitos irmãos mais ignorantes que querem atrasar esse processo, mas não vão conseguir impedir. Podem até conseguir atrasar um pouco, mas impedir jamais, porque o turbilhão da evolução e do progresso vai levá-los, não é? E hoje, que estamos vivendo nessa situação de pandemia, é uma situação, como nós já vimos em anos anteriores, que sempre aconteceram no movimento da sociedade, em que elas impulsionar a sociedade para um processo evolutivo, para nos ensinar algo, e a gente vai ver também que essa pandemia que nós estamos vivenciando, ela talvez não seja a única de aprendizado
que nós, enquanto sociedade, estaremos vivenciando. Desculpa aí, Alessandro. Alessandro, por favor, você está me ouvindo? Pode falar. É porque está saindo totalmente cortado as suas palavras, não está dando continuidade. Para mim, pelo menos. Será que tem alguma coisa fora do eixo aí? Assim, tipo, o contato? Eu estou escutando tudo falhado, falhando. Tudo falhado direto. Isso aí que eu queria falar isso também. Estou escutando tudo falhado, está horrível. É porque para você continuar, a gente não está entendendo, é melhor a gente rever o que está acontecendo. Desculpa, tá? Tá, deixa eu mexer aqui na configuração. Eu vou diminuir a qualidade para ver se fica melhor. Só um momentinho. A minha voz agora está melhor para vocês? Por enquanto não está picotando, não. Mas estava picotando normal, pra caramba. Está normal. Ok. Então, eu mexi aqui na qualidade para ficar uma situação melhor. E se estiver picotando, vocês falam, tá? Uhum. Bom, mas resumindo o que eu estava falando, para não ter que falar de novo, a gente está vivendo um processo de pandemia, um processo que vai nos levar a uma evolução. A gente precisa levar isso, enquanto sociedade, de uma maneira muito tranquila. E o processo, como a gente viu no texto, não será um único. Acontecerão outras situações. Tá? E essas outras situações, elas podem vir a acontecer ou não, mas, independente de que aconteçam, nós precisamos ter e saber retirar de cada uma dessas situações o aprendizado necessário. Até aí tudo bem? Todo mundo me escutou? Uhum. Tá. Um outro ponto que a gente vê nesse texto é que o nosso irmão fala que ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento. Ou seja, de alguma forma, todos nós seremos afetados por essa pandemia, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. E, de fato, é uma verdade, porque quem de nós aqui já não foi afetado por essa pandemia? Quem de nós aqui não teve que usar máscara, ou tivemos que mudar nossos hábitos de alguma forma? Não estou dizendo que isso aí é um sofrimento, mas, de alguma forma, nós já estamos sendo impactados. Eu, por exemplo, já tive familiares que já desencarnaram pela Covid, irmãos também, conhecidos também, que foram desencarnados também por essa doença, e a gente tem notícias de muitas pessoas. A Alessandra pediu desculpa, não pôde participar do estudo hoje, não está atendendo, mas ela estava relatando que essa semana ela atendeu uma pessoa cujo vizinho, a família toda morreu, aqui de Nova Campina, em um lugar aqui. Morreu todas as pessoas, todos os membros da família. A casa esvaziou. É uma coisa, assim, realmente impressionante. E todos nós, de alguma forma, a gente vai passar por uma situação bem complicada, né? Mas a gente precisa saber lidar com tudo isso. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Então vamos para a próxima etapa. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Somente o sentimento do amor, conforme expressou Jesus e o viveu,
logrará modificar as paisagens humanas nesse momento. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que preferem as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. Observemos o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas, e suas grandiosas construções ruíram e hoje servem de amparo a serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastadas pelas águas oceânicas à sua profundeza. Então, aqui mais um ponto interessante para a gente abordar. Primeiro ponto, ele diz que existem muitos irmãos abnegados que recusam-se a ascender, ou seja, a gente tem a informação do próprio Bezerra de Menezes, que quando desencarnou, ele foi convidado a seguir, né, no seu processo evolutivo em outros planos, né, para outros planetas, para desenvolver-se e tal. E ele se negou. Não, ele prefere ainda ficar, né, que para ele aumenta mais ainda uma carga de sofrimento, mas prefere ficar entre nós para nos auxiliar nesse processo evolutivo. E a gente tem muitos outros, como a própria Maria de Nazaré, Francisco de Assis, irmãos que já estão num nível evolutivo gigantesco e que, apesar de já terem passado por experiências em outros planos mais evoluídos, mantêm suas responsabilidades aqui conosco para fazer, né, com que a gente, de alguma forma, evolua. Existe também uma informação que o próprio Divaldo já nos trouxe em algumas palestras, que o próprio Francisco de Assis e a Joana de Ângeles estariam para reencarnar no planeta Terra. A Joana, ela já estava bem próxima desse processo, o Emmanuel já reencarnou, e nós não sabemos exatamente, ele já deve estar já um homem de 20 anos, por aí, reencarnada, o que se sabe. A Joana de Ângeles parece que já está para reencarnar, e o Francisco de Assis também. A Joana e o Francisco de Assis, vocês sabem que são, são parceiros, né? A Joana era Clara de Assis, né? E o Francisco já reencarnaram juntos. Então, provavelmente, eles devem também reencarnar juntos, uma missão importante. O Divaldo chega a relatar que do Francisco de Assis é uma missão assim grandiosíssima, é como se fosse novamente reformar a igreja, como a da outra vez. E outra informação que ele passa é que esse Papa, que junto com o Francisco de Assis, teriam reencarnado, são 500 espíritos que fazem parte da falange dele. Desses 500 espíritos, um deles é o próprio Papa Francisco, que reencarnou antes, justamente para começar a fazer algumas revoluções, algumas modificações no sistema religioso do planeta, né? E a grande religião hoje é o catolicismo. E só para a gente perceber que um deles, que é um dos espíritos que vieram da falange do Francisco, é o Papa Francisco. A gente vê como é que é um Papa diferenciado, né? É uma pessoa que fugiu realmente do padrão, né, do catolicismo, tanto é que muitos espíritas gostam dos seus dizeres, né? Então, só para a gente perceber aí como que nem tudo são trevas. Muitos irmãos estão reencarnando e já estão atuando para fazer verdadeiras mudanças no planeta. E não só no meio religioso, mas em todas as frentes. Em todas as frentes haverá modificações e haverá também mudanças benéficas. E um desses irmãos é capaz de trazer muita luz para o planeta. Umzinho é capaz de trazer muita luz para o planeta. E nós precisamos identificá-los, né, e tentar extrair deles
muitas coisas boas, né? É certo que não são infalíveis. Isso é importante ressaltar. Não são Jesus. Não são perfeitos. Eles podem errar, podem falhar. Mas a probabilidade de errar é menor à medida que eles estão evoluindo. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu falar. Eu vejo essa coisa do Bezerra não querer reencarnar em outros locais mais aprazíveis, né, do que o planeta Terra. Eu acho que é um sentimento de fraternidade tão grande que eu vejo, tipo assim, quantas mães, eu vi esses dias uma reportagem de uma mãe que o filho estava na Cracolândia, ela abandonou tudo para ir morar na Cracolândia com ele para poder assisti-lo. Então, esse tipo de abnegação nós já podemos começar a fazer aqui, demonstrando esse amor por quem está à nossa volta, né? Que eles fazem isso em escala bem maior mesmo. Então, essa é a hora da gente, como você falou aí, vão reencarnar irmãos que vão fazer uma modificação. Isso não significa que eles vão ser espíritas, e a gente precisa não ter preconceitos, né? Que vão surgir evangélicos, vão surgir católicos, vão surgir outros irmãos de outras denominações fazendo muita coisa boa, e a gente precisa apagar esse preconceito e apoiar, né? Do jeito que todos nós estamos apoiando as outras igrejas nessas campanhas de quilo e tal, doações de roupa para quem precisa, que já foi anunciado que depois da pandemia vai ter uma extrema miséria, né? Porque nós vamos começar a sofrer as consequências de tudo isso que está acontecendo, desemprego e tudo, vai ocasionar muita coisa. Então, nós vamos precisar estar muito irmanados. Quem sobrar, né, vai ter que estar muito irmanado, muito fraterno, para ajudar uns aos outros. Então, eles estão dando esses exemplos. Para quê? Para que nós sigamos. E um outro ponto também que essa parte do texto fala é o seguinte: somente o sentimento do amor, conforme expressou Jesus e viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. E me chamou a atenção, ontem não, foi essa semana, eu estava assistindo um documentário sobre o Bill Gates, está disponível na Netflix. Depois, quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha. Um documentário muito interessante, fala sobre a biografia dele, né, a vida dele, mas não fala assim, somente de como ele ganhou dinheiro, né, como ele é um cara extremamente inteligente, um cara capaz de ler 150 páginas de um livro em menos de uma hora e reter 90%. Coisa que se eu conseguir ler 10 páginas em uma hora e reter 50%, já estou feliz. O cara lê 150 páginas de um livro, ou seja, praticamente um livro, em uma hora e retém 90% disso. Então, a gente percebe que são pessoas que vêm, né, com um objetivo de trazer uma evolução muito grande para o planeta. O cara ficou bilionário? Ficou bilionário. É uma das pessoas mais valiosas do mundo hoje, em matéria financeira? Mas se você parar para pensar, hoje, quem hoje nunca ouviu falar de Microsoft, de um computador, né, de uma Excel, de qualquer coisa que a gente está... Hoje, a gente está usando isso. Usando isso, né? Hoje, a gente está usando isso. Então, assim, tudo né, que a gente está utilizando, né, são benfeitorias que teve um esforço de alguém. E esse alguém teve uma ideia, veio com essa ideia, obviamente não vem pronta, tem inspiração da espiritualidade, e hoje a gente está gozando os benefícios disso. Mas o que eu queria dizer é que depois que ele, tipo assim, cansou de ganhar muito dinheiro, tipo, bilhão de dólares que ele valia, então ele parou, ele não é mais o presidente da Microsoft. E em 2008, ele meio que se aposentou. Aí ele e a esposa ficaram muito assim, chocados quando eles perceberam que a maioria das crianças que morrem no planeta hoje morrem de diarreia. E eles ficaram assim, poxa, diarreia, uma coisa assim tão banal, né?
que hoje, até no Brasil, poucas crianças morrem, mas na África é muita gente, muitas crianças. E ele resolveu, né, ter uma postura de ajudar. Criou uma ONG, que é Bill e Melinda Gates, que eles ajudam, eles criaram, ele assim, o que ele pensou? Não adianta eu dar dinheiro para essas pessoas. Muitas das pessoas vivem no ambiente de guerra, é horrível. Então, o que ele percebeu? Por que as crianças estavam morrendo de diarreia? Porque não tem saneamento básico. Quanto é que custa para fazer o saneamento básico nesse país? Uma absurdidade de dinheiro. Então, ele começou a convidar cientistas para descobrir uma forma de que os dejetos não fossem para os rios. Por quê? Nesses lugares, as pessoas colocavam o esgoto no mesmo lugar onde bebiam a água. Por isso que morre no rio muita gente. Morre ainda, né? E através de financiamentos, de tecnologia, de várias universidades do mundo todo, eles conseguiram desenvolver um vaso sanitário que simplesmente não contamina. Ele utiliza o cocô como energia. Então, e ele conseguiu criar uma usina em diversos países da África, onde as pessoas conseguem extrair água potável do cocô. Tá? E a energia daquilo ainda alimenta energeticamente os bairros. Então, olha só a cabeça do cara. E com isso, ele conseguiu reduzir a mortandade infantil em não sei quantos milhões de %. Aí, não satisfeito com isso, ele viu que a paralisia infantil também acometia muitas crianças no mundo todo. E aí é o próximo desafio dele. Mas, poxa, existe uma vacina para a paralisia infantil. O Brasil conseguiu, né, há pouco tempo, erradicar, mas muitos países do mundo ainda têm paralisia infantil. Então, ele foi e criou toda uma estratégia, que aí depois vocês vêm lá, para conseguir erradicar a paralisia infantil. O objetivo dele é erradicar a fome e a paralisia infantil do mundo. É só isso o objetivo do cara. Não é um espírito iluminado, cara? Não é? Mas ele tem muito dinheiro, ele tem conforto. Ele precisa disso. Ele precisa ter muito dinheiro para fazer isso. Você consegue? Eu consigo fazer com o que a gente tem? Não consigo. O grande dinheiro vem grande responsabilidade, né? Isso aí. É aquela coisa. O tempo que ele está usando, ele passou parte da vida dele desenvolvendo algo para a humanidade e ganhou muito dinheiro com isso. Mas a outra parte da vida dele ele está gastando, na verdade, e aproveitando para tentar trazer coisas boas para a sociedade. Imagina se tecnologia e moral, né? É o que o Espiritismo fala. A Terra, o planeta desenvolvendo tecnologicamente e moralmente. Ele agora está fazendo desenvolver moralmente, tanto ele quanto as pessoas que estão à volta dele, né? Sim, sim. E aí, como é que a espiritualidade trabalha, né? Ele acaba encontrando pessoas, inclusive a esposa, que moralmente pensam igual a ele. Então, os cientistas, os empresários, amigos, bilionários que também ele acaba conquistando, né, os amigos com esses ideais, porque é uma pessoa que consegue, né, trazer, né, bastante, como posso dizer assim, é uma pessoa diferenciada. Né? É lógico que a gente aqui no meio espírita, a gente admira muito aquele espírito evoluído, aquele irmão, né, do bem, da caridade, estilo Chico Xavier, Francisco de Assis. Mas também existem outros que têm outras características que estão fazendo muito bem para a humanidade. E é isso também que a gente precisa ressaltar. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos para o próximo aqui. Logo mais, formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções especiais, adrede programadas, para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta.
recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galiléia. Eu vos mando como ovelhas brancas para conviver com os lobos rapazes. Certamente se referia aos irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nestes dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem transvariados e odientos. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-no excelente para o fim de desprezíveis a que eles se dedicam. Outro ponto importante que a gente ressalta nesse trecho é a questão da organização, da disciplina. Vejamos que a espiritualidade ela está, neste momento, se preparando para aquilo que vai acontecer. Eles já foram informados que a pandemia estava estabelecida no planeta, que muitos irmãos vinham a desencarnar, e eles estão se organizando em grupos já pré-estabelecidos e definidos para realizarem as ações socorristas, tanto daqueles irmãos que vieram a desencarnar, quanto também de seus familiares. E um outro ponto que ele destaca é que ele fala, né, vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos, justamente para se referir àqueles irmãos obsessores ou grupos de obsessores que estariam e estão aproveitando o momento justamente para aumentar os níveis de perseguição, para aumentar os níveis de obsessão àqueles que eles acham que devem perseguir. E se a gente colocar no nosso cotidiano, nossa vida do dia a dia, a gente percebe como as atrocidades estão acontecendo, como as brigas estão aumentando. Eu vejo que o índice de divórcio aumentou justamente. O que fez com que as pessoas aumentassem o divórcio? A convivência. Aí é estranho, né? Porque a pessoa casa justamente para conviver. Mas quando a convivência aumenta, aí há o divórcio. É muita convivência para o gosto de todo mundo. 24 horas convivendo, ninguém aguenta. É tipo uma aposentadoria, que é isso? Todo mundo se aposentando cedo. Mas vamos perceber que as uniões, né, os casamentos, os casais, as famílias, elas não são fortuitas, elas não são frutos do acaso. Existe uma programação em torno disso aí. E se a convivência é motivo para a separação, é algo de se estranhar. Significa, então, que aqueles ou não se conheciam direito ou não se toleram mais. E aí a gente percebe a questão da tolerância realmente sendo testada por todos nós. Quando o motivo de divórcio, motivos acabam sendo motivos às vezes banais, é de se pensar e refletir. Por que alguns irmãos não conseguem ter paciência, principalmente com aqueles seus mais próximos? Paciência com o filho, paciência com o marido, paciência com a esposa, com o pai, com a mãe. Em questão da tolerância. Esse é um ponto que está sendo muito bem abordado, e é um ponto que os irmãozinhos que são obsessores, eles acabam influenciando. E o outro ponto que são as nossas más inclinações, né? Eu percebo, por exemplo, que aquele indivíduo que sempre quis bater na esposa, ele acaba tendo coragem de bater na esposa, porque ele está sendo instigado a cometer a atrocidade.
Não que ele não tenha culpa, ele tem muita culpa, até mesmo porque o obsessor, ele não vai influenciar aquele que já não tem o desejo. Então, ele vai fazer isso porque a pessoa já tem o desejo de fazer. Então, os casos de violência doméstica aumentaram muito, muito também nesse momento. Tiro o paninho. As violências infantis, né? As violências infantis também aumentaram. A gente teve o caso emblemático do menino Henri, mas também tivemos as crianças lá de Belford Roxo que desapareceram, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com essas crianças. Existem também um caso agora recente de um casal que acho que a criança está até internada em estado grave, jogaram a mãe que jogou na ladeira. E eu vi uma reportagem também dizendo que a violência infantil está aumentando bastante e muitas vezes são escondidas, né? E mais de 300 crianças hospitalizadas por agressões dos pais, né? E a gente percebe como essas coisas, elas chocam a gente e está sempre acontecendo. Muitas delas instigadas e estimuladas por esse momento que estamos vivenciando. Né? É só eu que vou ficar falando hoje, gente? Fala aí. É muito interessante a gente ver. Eu estou com uma... Tenho conversado muito com uma família que era tudo muito unido, mas, de repente, eu vejo que durante a pandemia, uns começaram a precisar dos outros, tá uma guerra na família, aí tem problemas de câncer, dois casos de câncer, e uma revolta muito grande com qualquer coisa. E aí, quando eu entro naquela casa, eu vejo um nível de obsessão muito grande, que até os cachorros são influenciados, sabia? Os animais, eles estão se pegando de uma tal forma que aí uma cachorra de fulano, outra do outro, e aí as pessoas brigam por causa do cachorro, aí ninguém quer se falar, aí todo mundo se culpa, meu Deus do céu, uma confusão incrível. No trânsito, a mesma coisa. Essa semana eu fui fazer uma entrega ali na Equitativa, aí embiquei o carro no portão da cliente, e tinha um rapaz pegando, sei lá, uma terra, alguma coisa, com uma senhora. E vinha um homem que queria passar. Nossa, o homem me xingou tanto. Aí a moça ficou olhando assim, eu falei, moço, eu falei para ele, pô, tá nervoso? Aí a moça era uma pastora e tal, como a gente começou a conversar e tal, e conversar justamente sobre isso. O nível de violência que está no trânsito, como é que as pessoas estão assim, irritadiças. A gente não sabe porque, gente, uma coisa de nada. Era só ele esperar, o rapaz falou, eu vou tirar a carrocinha daqui. Ele, era só você dar uma ré, sabe? Gritando, xingando. Eu falei, meu Deus, para que isso? Isso aí só torna o mundo... acho que é aquela nuvem que a espiritualidade fala, né? Cada vez que uma pessoa faz isso, imagina como é que a atmosfera fica impregnada de coisas deletérias. Então, a gente tem que se analisar muito bem, parar para pensar, inclusive dentro das nossas próprias famílias, né? Que durante essa clausura que a gente está, né? Eu me enclausuro comigo mesmo, brigo comigo mesma, grito comigo mesma, sua isso, aquilo. Mas quem tem outras pessoas dentro de casa tem que ficar muito atento, porque realmente o convívio a gente vê pelo Big Brother. Como o convívio é difícil. O convívio diário, 24 horas, é uma coisa estressante. Que quando a pessoa sai para trabalhar e depois volta, você tem tempo de ter saudade, mas você 24 horas dentro de casa com a outra, deve ser estressante pra caramba. Então a gente tem que ter um cuidado assim muito grande. O Everaldo também queria falar, né? Eu posso? Pode. Eu não, sem querer contrariar o que já foi dito pela nossa irmã, eu penso que essa pandemia, como a gente já viu antes, até nesse próprio livro, nas primeiras palavras, nas colocações, a pandemia ela veio, na verdade, ela é uma forma de
e fazer com que nós, em família e sociedade, melhorássemos os nossos relacionamentos e aprendêssemos a amar melhor, ou pelo menos aprendêssemos a amar, já que a gente não ama. Eu estou muito feliz assim, com a minha família. Eu fico 24 horas com a minha família, né? Sempre. E quando eu ficava mais fora, eu sentia muita necessidade de estar próximo. Mas é claro que as famílias têm problemas. As violências familiares, elas sempre existiram, né? Hoje nós talvez estejamos mais atentos a isso, porque nós estamos assim mais ou menos confinados, que não é o caso de todos nós, porque tem alguns que estão trabalhando, como é o caso da Risete, o seu, Alessandro, de outros, né? Só para exemplificar. Eu, por exemplo, não estou trabalhando, mas faço coisas, vou à rua, né? Levo criança para a escola que eu tenho que levar, não estou levando agora, enfim, faço atividades externas. Mas o relacionamento, ele fica difícil, muitas vezes, pela quantidade de problemas que existe, e nós não podemos, né, não temos a condição de ir de imediato resolver como antes da pandemia. A gente podia sair a qualquer hora, podia fazer qualquer coisa, vai na farmácia, tem que botar máscara, vai na padaria, tem que botar máscara, chega lá e encontra um que não está com máscara, a gente tem que ter paciência, compreensão, afastar, o outro está tossindo no nosso rosto, a gente tem que desviar, pelo amor de Deus. Enfim, é para nós aprendermos. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas próprias dificuldades, porque a dificuldade do nosso irmão é a nossa dificuldade, né? E se nós não entendermos, por exemplo, que essa confusão generalizada ela é causada pelo próprio temor, né? Como diz aí, já foi dito, né, no nosso estudo, já foi dito antes, vai dizer mais na frente, né? Eu tive a oportunidade de ler o livro, grande parte do livro, eu passei da metade, e assim, tudo explica, as explicações, eu estou falando desse momento ainda do livro, estou adiantado, é assim, nós precisamos nos policiar, né? Aprendermos a lidar com as dificuldades que a gente não está fazendo. E ele diz mais, né, que se nós não conseguirmos compreender isso, nós vamos, dessa forma, nessa oportunidade de aprendizagem, nós vamos ter uma outra oportunidade, de forma diferente. O que nós precisamos realmente é ter a lucidez de buscar o entendimento do que está sendo colocado. A pandemia, essa doença, ela não é só para nós aqui, é mundial, né? E o entendimento ele começa na célula única, que é a família, e vai estendendo para os nossos trabalhos, para os nossos amigos, para a nossa família, né? Para os nossos relacionamentos sociais, para o Estado, né? Para o país e mundialmente. Então, o que nós precisamos todos, mundialmente, é chamar a atenção para essa coisa do amor. Que amor existe se, por exemplo, a Risete fez um exemplo que eu pensei aqui, se ela briga com ela mesma, se xinga a ela mesma porque não tem ninguém, se tivesse um companheiro, ela estava brigando o tempo todo. Né? Não é essa a ideia, né? Eu só estou usando como referência, não quero entrar em debate. Eu estou dizendo assim, o exemplo de que eu não tenho paciência comigo mesmo, diz para mim que eu prefiro ficar isolado, porque senão eu vou matar o meu companheiro, a minha companheira, e não é isso. Eu vejo felicidade no parque, eu estou vendo ali do meu irmão e a minha irmã, né? Por ele estar junto. Quando ele está afastado, todos nós sentimos uma falta dele, está embarcado, não é isso? E quando está aqui, a gente vê que ele está mais feliz, está contente, e fica 24 horas, né? E fazendo as atividades. Então, eu penso que o problema todo não é exatamente a nossa falta de paciência, a nossa falta de vontade de aprender com as dificuldades. Já falei demais. Só um adendo aqui, o Iveraldo. Essa coisa que eu falei de eu brigar comigo mesmo é uma brincadeira, tá? Que eu entendi. Eu me amo. Foi só uma expressão para dizer que eu não tenho ninguém para brigar. Tá? Com certeza, eu entendi. Entendeu? Eu não brigo comigo mesma, não. Eu me amo. Isso. Você que pensa que não tem ninguém para brigar. Você que pensa que não tem ninguém para brigar. Tem muita gente, né? Tem muita gente. Eu brigo com os cachorros. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui no texto, a gente já está finalizando. O auditório emocionado pôde, então, acompanhar a peroração final, coroada por emocionada prece de súplica a Jesus. Não foram poucos os teus discípulos, porque isso aqui já é a parte da prece, tá?
Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores de mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade como recurso de vitória, enviastes Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu, para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia. E, não tendo alternativa, envias a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Eis-nos as tuas ordens, Senhor, dos espíritos e do planeta terrestre, sob o teu comando, repetindo: glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou: agora, cada qual busque o responsável pelo seu grupo que descerá à terra para receber as instruções que necessita. Uma grande expectativa pulsava no meu peito e certamente em todos os que estivemos presentes ao significativo encontro. Então aqui nós temos o trecho final do capítulo, que constitui aí a prece do irmão orientador. E nessa prece, eu gostaria de ressaltar algo muito interessante, que ele fala, né, que Jesus enviou diversos espíritos missionários, dentre eles Allan Kardec, que ele coloca uma observação, que Allan Kardec e as estrelas do céu, né, representando aí a palavra dos espíritos, para que descessem à terra e a iluminassem com claridade do seu evangelho. Aí um ponto interessantíssimo. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia. Ou seja, o que isso representa? Que o trabalho do espiritismo, da mensagem espírita, foi divulgado, foi espalhado, está, principalmente no Brasil, a acesso de todos. Mas a colheita, ou seja, o resultado, é pífio. Né? O que isso quer dizer? Que ainda o espiritismo não conseguiu fazer na humanidade aquilo que ele se propôs a fazer, que é a renovação moral dos indivíduos. E aí vem a peste. Olha, já que a colheita do espiritismo não foi a colheita que nós estávamos esperando, vamos mandar, né? A coisa foi agora vai pressionar um pouquinho mais, manda a peste. O espiritismo é o amor, né? A coisa estava indo pelo amor, mas ninguém estava colhendo nada pelo amor. Vamos mandar agora a peste para ver se dá para colher alguma coisa. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Não é... E vejam bem, os ensinamentos espíritas, bem como os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos que vão fazer com que a humanidade evolua, siga por caminhos melhores. Mas se nós não conseguirmos modificar e evoluir, vem uma peste e faz aquilo que o espiritismo deveria fazer, é algo de se refletir. Não tem aquela coisa que a gente escuta muito, que as pessoas não estão dando a mínima para a pandemia, até o momento que acontece com o seu familiar ou consigo. Então, o espiritismo é o livro que a gente lê, e aí, por conscientização, a gente aprimora, a gente se desenvolve moralmente, ou não. Mas aí vem uma peste, ou um turbilhão da dor, e acontece algo grave conosco, aí a gente muda. Ou não. É isso aí. Mas aí o ou não já é uma questão de escolha. Aí as provas vão se dificultando. Mas vejam bem que a primeira opção é o amor. Sempre o amor. Sempre é o amor. E muitas vezes essa opção que é o amor, tão claro, tão evidente, tão mais fácil, acaba não sendo a opção escolhida pela maioria de nós. E aí vem
o turbilhão da dor, justamente fazer com que a gente se desperte em momentos como esse. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu queria trazer para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, eu queria trazer um vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo para vocês. Vê se o áudio vocês estão escutando. Estão escutando esse áudio? Deve estar beijando os travesseiros dizendo que ama, não? Escutaram? Escutando. Sim. Mas não entendi o que foi, não. Não, tudo bem. Eu passei bem rapidinho mesmo para... Olha só, esse áudio, ele é de acredito eu que seja um irmão evangélico, tá? Então é um vocabulário que nós não estamos acostumados. Mas a mensagem, no final das contas, é uma mensagem que eu achei bem interessante para passar para vocês. Então, eu vou passar o áudio aqui, e aí, se por algum momento vocês não estiverem entendendo, vocês me chamam, tá legal? Vou passar aqui. O pai já emendando falou: ei, nós somos ricos e eu muito ricos. Eu quero que você contrate um psicólogo, psiquiatra, um psicanalista, sei lá. Uma junta de psicólogos, de psi. Mas eu estou criando homem. Marco, esse menino está muito cheio de frescurinha. Mãe que é mãe disse: ei, nosso filho é macho. É vocês que são homens. Ele só é um menino carinhoso. A mãe deixa o pai e o filho na mesa, sobe no quarto, do outro lado da porta do quarto. Júlio está chorando. Ela está limpando as lágrimas do filho, diz assim: o que está acontecendo, filho? Eu te pego chorando constantemente. É alguma coisa teu pai e tua mãe? O Júlio falou assim: não, mãe, não é nada. Filho, fala comigo. Eu te vejo chorando nos cantos. Mãe, não é nada. Eu só quero que a senhora entenda uma coisa. Eu amo a senhora. Sou apaixonado pela senhora. E a mãe, que é mãe, né? Eu também sou. Abraçou, beijou. Desceram para almoçar. À noite foram no culto, porque eram crentes. Segunda, 8 da manhã, Júlio amanhece morto. Às 8 da manhã, o pai vê que já estão atrasados e diz: mulher, acorda! 8 da manhã, estamos atrasados. Amanhã o Júlio não nos acordou. Júlio estava morto. E o pai falou: não, é sempre assim, eu falei que era só fase. Esse menino é um tremendo infantil. Levanta, que estamos atrasados. Júlio estava morto. O pai, que não sabe que o Júlio está morto ainda, entra no quarto do Júlio, só abre a porta e diz: acorda, vagabundo, 8 horas, tem colégio. Júlio está morto. Vai para o quarto do Roberto e diz: Roberto, acorda, 8 horas. Vamos, rapaz, está atrasado para o colégio. E o Roberto, o Júlio não nos acordou hoje, ele sempre acordava cedo. Hoje que era dia de acordar. O teu irmão é desse jeito mesmo. Vamos, rapaz, acorda. Júlio estava morto. Enquanto a mãe está lá embaixo com a empregada fazendo café, a mãe falou assim: mas está acontecendo alguma coisa com o Júlio, ele não acordou ainda. Eu vou subir lá. Não esqueça que Júlio estava morto. O pai falou: deixa que eu vou, você tapeia demais esse menino. Você protege ele demais. Ele precisa ser homem. Júlio estava morto. O pai sobe as escadas bufando. Abre a porta do quarto e não vê que o Júlio está morto. Dá um tapa por cima das cobertas do menino e fala: levanta, vagabundo! Dando ordem pro colégio, rapaz! Júlio está morto. Naquele afã dele, o pai vira, e quando vira com certa violência, aí que ele percebe que o filho está morto. Aí o pai começa a mudar o seu discurso. Filhinho, pelo amor de Deus, acorda. Julinho, pelo amor de Deus, não briga com o pai. Aí o desespero tomou conta do pai. A mãe embaixo ouve, e coração de mãe não se engana. Ela falou: meu filho, sobe correndo. O Roberto também. E aquele desespero do pai, da mãe, do filho: acorda. Júlio estava morto. Enquanto o pai passa a mão repetidas vezes no rosto do filho, e agora é o pai que veio no filho dizendo: acorda, filho, acorda, não brinca. Pede para ligar para o paramédico. Na mão do Júlio, o pai vê um papel. E quando ele puxa o papel, é uma carta. E ele, em lágrimas, a mãe ali desesperada. Ele começa a ler a carta, e a carta dizia assim: se vocês estão lendo essa carta, é porque eu morri. E aí a carta continuava dizendo: eu aprendi na igreja que Jesus falava através do sonho. E alguns meses atrás ele falou comigo no sonho. Ele veio no sonho e disse: Júlio, daqui a um tempo eu venho te buscar para morar comigo. Mas não te preocupa, porque eu venho numa madrugada dessa, enquanto você estiver dormindo. Tu não vai sentir dor nenhuma.
Pelo contrário, vai ter um prazer. Quando você estiver dormindo, eu vou te buscar. Porque a tua família precisa aprender uma lição. E, Júlio, eu te digo, e repito, vai ser uma madrugada dessa enquanto você estiver dormindo. E a carta continuava dizendo, entenderam porque eu acordava às 5 da manhã? Porque Jesus não me disse qual o dia que viria me buscar. Ele só disse que seria numa madrugada. Então, eu tenho pelo menos mais um dia inteiro para abraçar a minha família, para beijar a minha família, para dizer o quanto eles são maravilhosos para mim. É por isso que eu beijava vocês, é por isso que eu abraçava vocês, é por isso que eu segundo com vocês. Porque ele me disse que ia buscar numa madrugada, mas ele também me disse que não era para contar para vocês. E se eu quisesse, era para deixar em carta escrito para vocês. É por isso que eu não perdia tempo de refugiar, de detalhar o que era bom em vocês, porque o meu tempo estava acabando. Então, se vocês estão lendo, é porque eu já morri. E ele acaba a carta dizendo, Jesus me deixou a oportunidade de escrever algo para cada um de vocês. E ele escreveu, Maninho Roberto, nunca tenha vergonha de declarar o seu amor à sua família em público. Mano, eu descobri que família é a melhor coisa que existe na Terra. E escreveu, mamãe, mamãe, a senhora é a melhor mulher do mundo. Ei, é por isso que eu doía toda vez que ia dormir, porque eu sabia que poderia chegar esse momento de eu não ter mais o seu beijo, o seu abraço, o seu carinho. Mãe, se eu pudesse voltar à Terra e escolher uma mãe, a senhora seria escolhida. A senhora é extraordinária. E escreveu, papai, o Senhor tão ocupado com coisas que esqueceu a principal, que é a sua família. Eu encerro esta mensagem dizendo para você que está me ouvindo, será que Jesus vai ter que levar alguém da tua casa? Como tem feito com várias pessoas aí com Covid? Só para você aprender coisas simples como eu te amo, você é o mais importante para mim, fica lindo sorrindo. Eu amo quando você cozinha. Jesus está dizendo, quando eu entro na tua casa, fica mais fácil elogiar, fica mais fácil beijar, fica mais fácil abraçar, fica mais fácil dizer o quanto eu amo você. Jesus está entrando na tua casa hoje e está dizendo para você, eu vou facilitar as coisas. Abraça mais, beije mais, aproveite mais, porque você deve... Bom, é isso aí a mensagem. Vocês escutaram ela toda? Deu para entender? Falhou muito, mas deu para entender a mensagem. Deu para compreender, Célio. Bom, resumindo... Eu até queria pedir, Alessandro, olha só, eu posso fazer um pedido a todos vocês, que dia 29 agora, acho que é quinta-feira, a minha Jussara está chegando aí. E aí, como a minha nora tem problemas de saúde e tal, é diabética, ela vai fazer uma cesárea, se vocês pudessem irradiar em favor do bebê que está vindo, da minha nora, da família em si, né, que é sempre uma expectativa, né, a gente receber um novo ser, eu agradeceria as orações de vocês por esse novo espírito que está adentrando na minha família. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É a nova Jussara aí, para eu encher a paciência dela de novo. Bom, meus irmãos, então, essa mensagem justamente assim, não é uma mensagem que você vê claramente que são irmãos evangélicos falando, mas eu achei uma mensagem muito bonita. No sentido de fazer com que a gente aproveite, né, os momentos em que estamos em família, com aqueles que nós amamos, e poder, né, dizer as coisas que a gente precisa dizer sem depois se arrepender. Né? E também não maltratar, né, aquele irmão familiar que realmente, só porque é um pouco mais diferente, você acaba criticando. Às vezes, no relacionamento familiar, a gente acaba sendo um pouco duro, né, uns com os outros, e eu acho que esse momento é o momento da gente rever isso. O momento de a gente se aproximar, mesmo à distância. Às vezes a gente não pode estar junto por causa da questão da Covid,
mas a gente tem como se aproximar, ser mais carinhoso, porque é aquela coisa, a primeira opção do amor está sempre presente. E muitas vezes a gente não escolhe por essa opção, né? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Não? Sim, não, sim. Então vamos fechar o nosso estudo de hoje? Sim, senhor. Ok? Tá bom. Sim. Dona Irene, parabéns, Dona Irene conseguiu estar com a gente hoje. Conseguiu, ó. Irene conseguiu, ó. Está conectada. Eu gostei, viu? Que O bom, som tá Irene. ligado? Tá, a gente está escutando você, sim. Ah, tá bom. Pensei que só eu que estivesse vendo. Não, tá todo mundo te vendo e te ouvindo. Ah, que bom. Então já aprendi. Gostei, não consegui. Muito Apertei em bem. tudo quanto era botão aqui. Saí apertando tudo. Deu certo. Bom, quem quer fazer a nossa prece final hoje? O Marcos Lima, tira o seu áudio aí, faz a prece aí pra gente, ou não dá? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Perfeitamente. Voz de locutor. Agora você tirou de novo o microfone. Ah, Agora sim. Oi? agora sim. Foi. O que vocês querem de mim? Prece. Prece. Uma prece? Certo? Ok. Então vamos fechar nossos olhos e mentalizar Jesus. Mentalizar Jesus, nossa, e agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós, o ensinamento que está tendo, mesmo através do seu filho, e pedir ao Mestre que possa nos fortalecer e que se passa, para que juntos possamos estar nos esforçando para nos melhorar e ajudar ao próximo. Tenhamos sempre força suficiente para amparar o irmão, pedindo ao Mestre que possa auxiliar os nossos debilitados, nossos irmãos jogados fora, perdidos, nossos irmãos estão necessitando de amor, de carinho, pedir ao Mestre a luz necessária na toda a humanidade, que possamos sempre impor do bem, amor e dar. Agradecer que tem feito por nós. Agradecer aos irmãos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando em nosso dia a dia. E pedir a todos os irmãos em humanidade que não esmoreçam, que tenham fé, força e coragem, porque Jesus está com todos nós. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em o nosso pequeno grupo para realizar esse estudo. E que tenhamos a capacidade de entender e compreender os seus ensinamentos e pôr em prática em nosso dia a dia. Que a sua paz, a sua luz e o seu amor resplandeça em toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus.